presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso na tarde de hoje sobre a crise que enfrenta o Afeganistão. Biden declarou que o colapso do governo afegão e a retomada do controle do Talibã aconteceram mais rápido do que o seu governo previu. A implicação disso, desculpa, um parênteses aqui, a implicação é que ele previu de fato a retomada do Talibã, né? Só não seria tão rápido quanto de fato aconteceu. Desde a invasão da capital do Afeganistão, ontem, os Estados Unidos vêm sendo alvo de críticas pelas retiradas de suas tropas do país. Joe Biden se recusou a recuar em sua decisão de encerrar a missão de combate dos militares americanos no país e culpou os líderes políticos do Afeganistão e as forças armadas do país por supostamente não enfrentarem a ofensiva do Talibã. Abre aspas. Eu apoio totalmente minha decisão. Depois de 20 anos, aprendi da maneira mais difícil que nunca era um bom momento para retirar as forças dos Estados Unidos. É por isso que ainda estávamos lá. Estávamos com os olhos claros sobre os riscos. Planejamos para cada contingência, mas eu sempre prometi ao povo americano que seria direto, fecha aspas. Disse Biden, que completou, abre aspas, a verdade é que isso se desenrolou mais rapidamente do que havíamos previsto, fecha aspas. Em um comunicado no final de semana, Joe Biden já havia defendido a manutenção da retirada dos militares, dizendo que não passaria o conflito de 20 anos para outro presidente. Além disso, ele ainda culpou o ex-presidente Donald Trump pela situação atual, né? A gente já comentou sobre isso aqui. E tem uma outra pauta aqui. Estados Unidos, né, podem conceder 30 mil vistos a afegãos. Kamala Harris diz que foi ela. A Kamala Harris diz que ela foi a responsável pela saída. Ela tira onda dizendo que ela foi a responsável pela saída do Afeganistão. Estava tirando onda até ontem, mas conhecendo a Kamala Harris. Eu temo, seu Sepúlveda, e Ítalo, e espectadores, eu temo o seguinte: um dos grandes marcos na política externa americana foi quando os democratas, depois do acordo da saída da guerra dos americanos do Vietnã, houve uma garantia de que os americanos continuariam, de certa forma, fornecendo os itens de segurança para que os Vietcongues não ocupassem o país inteiro. Os Vietcongues não, e o exército Vietnã do Norte não ocupassem o país inteiro. E os democratas arregaram nesse acordo, e por conta disso, desde então, todos os aliados olham para os Estados Unidos falando o seguinte: olha, as promessas de vocês não valem muitas coisas, porque a política de vocês, num dado momento, o Congresso resolve descumprir as promessas que são feitas anteriormente. Eu acho que isso teve, inclusive, um peso agora, na saída do Afeganistão. Uma coisa de, sei lá quantos anos atrás, 50 anos atrás, que tem peso nos dias de hoje. Tem peso nos dias de hoje. E eu fico pensando qual é o impacto para o futuro que essa forma dessa saída, como aconteceu, vai ter para credibilidade das populações locais de futuras intervenções necessárias que possam acontecer americanas. Será que as populações locais não vão olhar e vão falar: pô, esses caras estão aqui, eles passaram anos ali tentando comprar a confiança do povo para as pessoas acreditarem, para se voltarem contra o Talibã, para darem informações, para se voltarem contra o status quo violento. E as pessoas foram lá, foram convencidas. E é assim que a América deixou essas pessoas. Qual o impacto disso no longo prazo? Qual o impacto disso para a política externa americana? Será que em algum momento os povos, as populações locais, onde os Estados Unidos estejam fazendo operações militares, será que elas vão voltar em algum momento a confiar nos americanos? Ou será que vão se lembrar dos americanos que abandonaram os vietnamitas, dos americanos que abandonaram os afegãos? Isso tem essas coisas, credibilidade, eu sempre falo sobre isso. Credibilidade é uma coisa que você destrói muito fácil. E um dos motivos de ter sido tão difícil para os americanos terem cooperação das populações locais foi esse. Por exemplo, como é que será que está a situação no que sobrou de presença americana no Iraque?
Será que alguém confia nos americanos hoje em dia? Você, se estivesse lá, se aliaria aos americanos? Ou em qualquer lugar onde os americanos forem daqui para frente? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção rapidamente é o seguinte: tirando o Donald Trump, silêncio dentro do Partido Republicano. O único que foi aí pedir a renúncia do Joe Biden foi o Donald Trump. Até agora, o restante do partido, onde é que estão as lideranças do Congresso? Cadê o Mitch McConnell, líder da minoria no Senado? Onde é que estão as lideranças republicanas que até agora estão dando moleza para o Joe Biden nesse processo? Perfeito. Vamos seguir então nossa pauta. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, confirmou hoje à CNN dos Estados Unidos que o Departamento de Defesa teria como objetivo conceder até 30 mil vistos a imigrantes afegãos. Segundo o secretário, o Departamento de Estado identificará os cidadãos e o Departamento de Defesa facilitaria o transporte e alojamento no Texas e em Wisconsin. O vice-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca disse à CNN hoje pela manhã, que não havia nenhum plano para que as forças norte-americanas fornecessem passagem segura para americanos, funcionários afegãos da Embaixada dos Estados Unidos, funcionários locais e outros solicitantes de vistos de alguma cidade para o aeroporto em Cabul. Já o secretário de imprensa do Pentágono afirmou que o plano do governo Biden seria evacuar uma mistura de afegãos e americanos. E na mesma linha, o Reino Unido abre fronteira para afegãos. O secretário de Estado da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, anunciou hoje que os afegãos podem pedir asilo para ter permissão para entrar no Reino Unido sem passaporte. Wallace disse que o governo deseja tornar mais fácil para que os intérpretes e outros contratados que apoiaram as forças ocidentais buscarem asilo no Reino Unido. Em entrevista ao jornal Sky News, o secretário explicou que até ontem o processo de vistos ainda era muito restrito, mas que a medida será adotada a partir de agora. Quanto ao socorro aos funcionários do Reino Unido, o Wallace reconheceu que muitos serão deixados para trás por não conseguirem chegar a Cabul. Segundo ele, o Talibã teria concordado em permitir que funcionários da embaixada saíssem. Paulo. Bom, algumas bagunças aqui, né? A primeira é agora que os Estados Unidos resolveram começar o programa de vistos. Primeiro você tira a tropa, depois você faz o programa de visto. Não era para ser o contrário, não? Você primeiro fazer um programa de visto, depois você retirar suas tropas. Tem a ver com a falta de credibilidade que depois os Estados Unidos vão pagar cara. E depois outra questão que eu faço é 30 mil vistos? Em primeiro lugar, o USCIS, que é o United States Citizenship and Immigration Service, que é o órgão aqui que cuida do processo migratório, completamente atolado. Completamente atolado. Os Estados Unidos vivem a maior crise migratória na história. Depois de quase todos os meses aí, a gente está tendo 150, 200 mil imigrantes cruzando a fronteira com o México. Esses imigrantes, os que são apreendidos, são processados, não processados criminalmente, mas são processados no sentido do processo burocrático nesse departamento, e esse departamento está completamente em caos. O tempo de uma autorização de trabalho hoje na Califórnia, uma simples autorização de trabalho, está demorando 1 ano e meio a quase 2 anos para você conseguir uma autorização de trabalho. Não estou nem falando de um green card. Todos os tempos de processamento para imigrantes legais dentro dos Estados Unidos explodiram. E agora você tem a demanda de pessoas que estão numa situação emergencial, uma situação humanitária, que vão ser trazidas para os Estados Unidos com esses vistos. Pois bem, será que era para os Estados Unidos que eles precisam ser trazidos? Será que é aqui que eles precisam ser alocados? E aí alguns questionamentos. 30 mil vistos. Vamos dizer que você tenha um background, feitos às pressas por um departamento que está completamente assoberbado de trabalho. Vamos dizer que esses vistos, que o trabalho seja excepcional e 99% dos background checks, das checagens de antecedentes, sejam bem feitos. 99%. Lembrando que fazer checagem de antecedentes num país como uma coisa é você fazer checagem de antecedentes com o Brasil, que bem ou mal tem os seus sistemas criminais, tem Polícia Federal, tem todos os seus bancos de dados bem estabelecidos.
Agora, como é que você faz checagem de antecedentes com um indivíduo no Afeganistão? Os bancos de dados não são tão bem estabelecidos assim, né? Será que nos 30 mil, quantos será que vão furar o sistema? Se 1% forem... Se o background check funcionar em 99% dos casos e falhar em 1%, você tem um potencial de 30 mil, 1%, 300 indivíduos que podem estar entrando ilegalmente, legalmente não, perdão, que podem representar um risco à segurança americana. 300 pessoas que vêm de um país que tem que foi invadido porque tinha um regime terrorista no poder. E quantas dessas pessoas vão estar entrando nos Estados Unidos? Agora, a situação do Reino Unido é pior ainda. A situação do Reino Unido é pior, porque a abertura de fronteira, vem todo mundo. E aí, será que não seria um ótimo momento? Pensa o seguinte, se você é um talibã, você tinha aquele cara que estava lá trabalhando no governo, mas ele estava infiltrado. Não é um ótimo momento para você mandar ele para os Estados Unidos? Não é um ótimo momento de você mandar várias pessoas para o Reino Unido? Quais são as consequências disso? Quais são as consequências disso para os países? No final das contas, vocês acham que os Estados Unidos e o Reino Unido vão estar mais ou menos, ou a mesma coisa, seguros com essas pessoas, com essas políticas? Então, obviamente uma situação de despreparo, né? O governo está batendo cabeça, não sabe o que está fazendo, e está fazendo qualquer coisa, agora tem que começar a sinalizar um pouco de virtude aí para a comunidade internacional, porque depois que você mostra vídeo onde as pessoas estão tão desesperadas, estão se agarrando em trem de pouso de avião e caindo no ar, você tem que fazer alguma coisa. Aí você começa a tomar essas medidas desesperadas e o custo para as sociedades, às vezes, é muito maior do que o que a gente imaginava.